O brilho dos lustres de cristal no cerimonial de luxo, em frente à Praia da Costa, em Vila Velha, não conseguia ofuscar o veneno que escorria das palavras daquela família tradicional. No dia em que minha filha deveria ser a rainha, eu fui transformada no alvo de um escárnio cruel diante da alta sociedade capixaba, humilhada por quem deveria me chamar de família. Mas eles esqueceram que o respeito não se compra com sobrenomes influentes e que a verdade tem uma voz que ninguém pode silenciar, mesmo quando essa voz vem de uma adolescente de 13 anos com um microfone na mão e um segredo capaz de destruir um império de aparências. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O salitre que soprava da Praia da Costa invadia o salão suntuoso, misturando-se ao perfume excessivo de lírios brancos e ao aroma sofisticado de uma moqueca capixaba que era servida nas mesas laterais. Eu estava sentada na mesa principal, tentando ajustar o desconforto que meu vestido de seda azul marinho me causava. Não era o corte do tecido, que eu mesma havia escolhido com o maior esmero na minha pequena boutique em Itapuã, mas sim o peso do olhar de Dona Beatriz, a mãe do noivo. Desde que minha filha, Letícia, começou a namorar Bernardo Fontoura, eu senti que éramos como corpos estranhos tentando ser absorvidos por um organismo que nos rejeitava. Os Fontoura eram o que chamavam em Vitória de tradicionais, sobrenome em placas de rua, contas bancárias herdeiras de exportações de café e uma arrogância que parecia vir impressa no DNA. Eu, Simone, era o oposto. Minhas mãos tinham as marcas leves de quem passou noites em claro, costurando para pagar a faculdade de Letícia. Fui mãe solteira aos 20 anos, em uma época em que o julgamento pesava mais do que a falta de dinheiro. Trabalhei em 3 empregos, vendi marmita, fiz faxina e, finalmente, consegui abrir minha própria loja de roupas. Ver Letícia ali, radiante naquele vestido branco cravejado de cristais, atravessando o salão do cerimonial mais caro de Vila Velha, deveria ser o ápice da minha vitória. Mas, por dentro, um frio na espinha me dizia que o preço daquele conto de fadas me seria alto demais. Bernardo, o noivo, já estava na sua 4ª taça de champanhe importado. Ele tinha aquele sorriso de quem é dono do mundo, mas seus olhos, pequenos e gélidos, nunca encontravam os meus com sinceridade. O jantar seguia com o tilintar constante de talheres de prata contra a porcelana fina. A música ambiente, um quarteto de cordas, tocando sucessos pop em versão clássica, mantinha uma elegância quase asfixiante. Foi quando Bernardo se levantou, batendo levemente com a faca em sua taça de cristal para pedir atenção. O silêncio se instalou prontamente. Letícia sorria, achando que viria uma declaração de amor pública, daquelas que inundam as redes sociais. Eu, porém, notei o sorrisinho de canto de Dona Beatriz, um brilho malicioso que me fez segurar a borda da toalha de mesa com força. Boa noite a todos, Bernardo começou, a voz levemente arrastada pelo álcool, mas carregada de uma intenção cortante. Gostaria de agradecer a presença da nata da nossa sociedade. Como sabem, a família Fontoura preza pela linhagem e pela classe. E ao olhar para a minha agora esposa, vejo que fiz um investimento de beleza. Mas, claro, nem tudo é perfeito. Houve um risinho nervoso entre os convidados da ala dos noivos. Letícia franziu a testa, mas manteve o sorriso congelado. O tipo de expressão que usamos quando não queremos acreditar no que estamos ouvindo. Bernardo virou o corpo em minha direção. Ele não apontou o dedo, mas seu olhar era um projétil. Quero fazer um brinde especial à minha sogra, Simone. Ele deu uma pausa dramática. É preciso coragem para circular por aqui, não é? Vamos ser sinceros. Sua mãe, Letícia, é apenas uma mãe solteira patética que passou a vida tentando fingir que pertence a um mundo que não a quer. O som do mar batendo nos rochedos do lado de fora parecia ter invadido o salão. Tamanha era a força do meu sangue pulsando nos ouvidos. O silêncio que se seguiu não foi de choque, mas de uma expectativa cruel. Antes que eu pudesse processar o insulto, Dona Beatriz, elegante em seu vestido bordado a ouro, soltou uma risada cristalina que cortou o ar como uma lâmina. Ora, Bernardo, não seja tão duro.
disse ela, com uma voz falsamente doce que alcançou todas as mesas. Ela fez o que pôde. Mas, sejamos honestos, ela é como uma daquelas modelos de liquidação com a etiqueta riscada. Tentou se vestir de luxo, mas o tecido é barato e a origem sempre aparece na primeira lavagem. A gargalhada explodiu. Não foi uma risada geral, mas vinda das mesas dos Fontoura e seus amigos influentes. Vi Letícia empalidecer, as mãos tremendo sobre o colo, sem reação diante da humilhação pública da própria mãe. Eu senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Aquilo era mais do que um insulto pessoal. Era a tentativa deliberada de me destruir no momento em que eu deveria estar mais orgulhosa. Eu era a etiqueta riscada para eles, a mulher que não tinha um sobrenome de peso para oferecer. Olhei ao redor buscando um apoio e vi rostos conhecidos da cidade desviando o olhar ou escondendo o sorriso atrás dos guardanapos. A humilhação era completa. O salão parecia estar girando, o calor da vergonha subindo pelo meu pescoço, quando um ruído agudo de microfone sendo testado ecoou, cortando a zombaria. Lá estava ela, Valentina, minha neta de 13 anos, filha do primeiro relacionamento de Letícia, que os Fontoura faziam. Questão de ignorar como se fosse um erro de percurso. Ela estava de pé ao lado da mesa de som, o rosto sério, os olhos escuros herdados de mim, fixos no noivo da mãe. Valentina era uma menina observadora, silenciosa demais para a sua idade, sempre com um tablet ou um livro nas mãos, absorvendo cada detalhe do que acontecia ao seu redor. Ela não tinha a fragilidade da mãe. Ela tinha a têmpera de quem cresceu me vendo lutar contra tudo. O recinto ficou em silêncio. Bernardo, com a taça ainda erguida, olhou para a menina com desprezo, como se ela fosse um inseto atrapalhando o seu show. Valentina, Letícia sussurrou, a voz embargada. Filha, senta, por favor. Valentina ignorou o pedido da mãe. Ela ajustou a altura do microfone com uma calma que me arrepiou. Ela olhou diretamente para Bernardo e depois para Dona Beatriz. O silêncio agora era absoluto, carregado, de uma tensão que dava para sentir na pele, como a eletricidade antes de uma tempestade de verão no Espírito Santo. O meu tio Bernardo e a Dona Beatriz gostam muito de falar sobre etiquetas e sobre o que é patético. Valentina começou, sua voz soando clara e firme por todo o salão do cerimonial. Eles acham que sabem tudo sobre a minha avó porque ela trabalhou duro, mas eu também sou muito boa em observar as coisas. Na verdade, eu passo muito tempo nas redes sociais e aprendi a pesquisar muito bem, especialmente quando as pessoas deixam seus computadores e celulares desbloqueados em casa. Bernardo deu um passo à frente, o rosto mudando do deboche para uma irritação súbita. O suor brilhava em sua testa sob as luzes potentes do lustre. Valentina, chega de bobagem. Devolva isso ao DJ, ele ordenou, tentando manter o tom de autoridade. Mas havia uma falha na sua voz que não passou despercebida por mim. Eu não terminei, tio, Valentina continuou, e um sorrisinho mínimo, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Antes de rirem da minha avó, eu acho que todos os convidados, especialmente os sócios da construtora Fontoura, adorariam saber de uma coisa sobre o noivo. Uma coisa que está em uma pasta oculta chamada Investimentos 2025 no notebook dele. Eu sei de uma coisa sobre o noivo que vai fazer. Essa festa parecer bem barata perto do que está por vir. O silêncio que se seguiu não era mais de expectativa. Era de puro pavor por parte dos Fontoura. Dona Beatriz empalideceu tanto que seu colar de pérolas parecia mais escuro que sua pele. Valentina não desviou o olhar. Ela segurava o microfone como se fosse uma arma carregada, pronta para disparar o primeiro tiro de uma guerra que eles começaram, mas que ela, com seus 13 anos e uma inteligência afiada, estava prestes a terminar. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. A vingança, ao contrário do que dizem, não é um prato que se come frio. Ela estava sendo servida ali mesmo, sob o calor tropical de Vila Velha, diante de toda a sociedade. O silêncio que se seguiu à fala de Valentina foi tão denso que eu podia ouvir o zumbido constante do ar-condicionado central tentando combater o calor úmido de Vila Velha, que nem mesmo as potentes máquinas do cerimonial conseguiam aplacar totalmente.
O cheiro dos lírios brancos, que antes me parecia sofisticado, agora subia pelas minhas narinas com um toque enjoativo, lembrando-me de flores de velório. Eu olhava para minha neta e não via mais a criança que eu levava para tomar sorvete na Praia da Costa. Eu via uma muralha. Ela estava parada, segurando o microfone com uma postura que exalava uma dignidade que Bernardo jamais alcançaria, mesmo com todos os seus milhões herdados. Bernardo deu 2 passos em direção a ela, o rosto transformado. O tom bronzeado de quem passava os fins de semana em lanchas na enseada do Suá deu lugar a um vermelho pálido, uma cor de carne crua que denunciava seu pavor. Ele tentou rir, mas o som que saiu de sua garganta foi um engasgo seco, patético. Valentina, querida, que brincadeira de mau gosto é essa? Ele tentou usar um tom paternalista, mas seus olhos brilhavam com uma fúria contida. Você é só uma criança, não entende nada de negócios. Devolve isso para o DJ. Agora. Letícia, controle sua filha. Letícia estava em choque. Ela olhava do marido para a filha, as mãos apertando o buquê de orquídeas com tanta força que as pétalas começavam a murchar sob a pressão. Eu me levantei. Senti o tecido da minha saia de seda roçar nas pernas e a firmeza nos meus calcanhares sobre o piso de granito polido. Pela primeira vez naquela noite, não me senti como a etiqueta riscada. Eu me senti como a mulher que levantou uma casa com o suor do próprio rosto. Deixe ela falar, Bernardo, eu disse, minha voz saindo baixa, mas carregada de uma autoridade que fez as mesas próximas pararem de sussurrar. Você teve todo o tempo do mundo para nos insultar. Agora, a minha neta tem a palavra. Dona Beatriz se levantou logo em seguida, o tilintar de suas pulseiras de ouro soando como um aviso de cascavel. Ela tentou manter a pose, ajustando o chale de renda francesa sobre os ombros. Isso é um absurdo. Simone, você está incentivando uma rebeldia sem sentido no meio do casamento da sua própria filha? Tenha um pingo de classe, se é que isso é possível para alguém da sua estirpe. Valentina não esperou a resposta. Ela se virou para o telão gigante que ficava atrás da mesa do bolo. Aquele telão que, em poucos minutos, deveria exibir uma retrospectiva romântica do casal, com fotos editadas e trilha sonora de piano. Eu não estou sendo rebelde, Dona Beatriz. Estou sendo honesta, algo que parece não existir nesta família, Valentina disse, sua voz ecoando pelas caixas de som profissionais, preenchendo cada canto do salão. Tio Bernardo, você esqueceu que eu usei o seu notebook para fazer aquele trabalho de escola na semana passada, quando estávamos na sua cobertura. Você achou que eu não notaria uma pasta protegida por senha, com o nome da minha avó e da minha mãe? O pânico nos olhos de Bernardo foi a confirmação que eu precisava. Ele avançou mais rápido desta vez, mas o fotógrafo e o cinegrafista, pressentindo o escândalo que renderia visualizações infinitas, se colocaram estrategicamente no caminho, fingindo ajustar o foco, mas bloqueando sua passagem. O que tem nessa pasta, Valentina? Letícia perguntou, a voz trêmula, dando um passo à frente, ignorando o braço de Bernardo que tentava segurá-la. Não é só uma pasta, mãe. É um plano. Valentina olhou para o DJ, um rapaz jovem que parecia estar se divertindo com a queda dos gigantes. Pode dar o play no arquivo que eu te mandei por mensagem. Agora há pouco. O telão brilhou. Em vez de fotos de viagens para a Europa ou jantares caros, surgiram planilhas detalhadas e prints de conversas de um aplicativo de mensagens. O título de um dos documentos era Estratégia de Liquidação, Ativos Letícia. Os convidados se inclinaram para a frente. Os sócios da construtora Fontoura, homens de terno cinza e olhares de rapina, estreitaram os olhos ao verem logotipos de empresas de fachada, que eles conheciam bem demais. Valentina começou a narrar, e cada palavra dela era como um prego no caixão da reputação dos Fontoura. O investimento de beleza que o Bernardo mencionou não era um elogio, mãe. Ele e a dona Beatriz mapearam todas as pequenas propriedades que a vovó colocou no seu nome ao longo dos anos. Eles planejaram o casamento para que, em menos de 2 anos, eles pudessem declarar você como incapaz de gerir bens devido a supostos problemas psicológicos que eles mesmos começaram a forjar em relatórios médicos falsos. Olhem o slide 3.
A imagem mudou para um PDF com o timbre de uma clínica psiquiátrica renomada de Vitória. O nome de Letícia estava lá, com um diagnóstico forjado de instabilidade emocional grave. Ao lado, uma procuração pronta para ser assinada, transferindo a gestão de tudo para a construtora Fontoura. O salão, que antes cheirava a perfume caro, agora cheirava a medo e traição. Eu olhei para minha filha. Letícia parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. O véu de noiva, tão branco e imaculado, parecia agora uma mortalha. Ela olhou para Bernardo, que tentava gaguejar uma explicação. Mas as provas no telão eram técnicas demais, detalhadas demais. Havia áudios de Bernardo rindo com a mãe sobre como iriam limpar a conta da costureira solteirona. Assim que a lua de mel terminasse. Ela é uma modelo de liquidação. Não foi o que a senhora disse, dona Beatriz? Valentina perguntou, olhando para a sogra de sua mãe. Pois saiba que a etiqueta riscada, que a senhora tanto despreza, foi a única que nunca precisou roubar de ninguém para ter o que tem. Já a construtora Fontoura, pelo que li nos arquivos de investimentos 2025, está com as contas bloqueadas pela Justiça Federal, por causa daquela obra na terceira ponte, e vocês precisavam desesperadamente do patrimônio da minha avó para não declararem falência este mês. O burburinho se transformou em um rugido. Os sócios se levantaram, os celulares já nas mãos, ligando para advogados. A elite capixaba, que segundos antes ria de mim, agora olhava para os Fontoura com o nojo reservado aos que caem em desgraça financeira. Bernardo, num ato de desespero covarde, tentou agarrar Valentina pelo braço para tirar o microfone dela. Sua pirralha nojenta, você estragou tudo, ele gritou, perdendo completamente a máscara de príncipe encantado. Foi nesse momento que eu agi. Não precisei gritar. Apenas caminhei até eles e me coloquei entre ele e minha neta. Senti a adrenalina percorrer minhas veias, apagando qualquer cansaço de décadas de trabalho. Encoste um dedo nela, Bernardo, e eu garanto que você não sairá deste cerimonial andando, eu disse, com uma calma gélida que o fez recuar. O casamento acabou, mas a sua ruína está apenas começando. Olhei para Letícia, que chorava silenciosamente, arrancando o buquê e jogando-o no chão. O silêncio voltou, mas era um silêncio de fim de festa, de destroços. Valentina me deu a mão. Sua palma pequena estava suada, mas ela não tremia. O ar no salão do cerimonial, que antes carregava uma promessa de celebração e luxo, tornou-se irrespirável, denso como a neblina que às vezes encobre o Morro do Moreno em dias de chuva. O silêncio que se seguiu à ameaça de Bernardo e à minha resposta foi quebrado apenas pelo som das ondas da praia da costa, que pareciam bater com mais força contra o quebra-mar lá fora, ecoando o tumulto que se passava dentro de mim. Olhei para os lados e vi os garçons estáticos, segurando bandejas de prata com canapés de salmão que ninguém mais ousaria tocar. A alta sociedade de Vitória, sempre tão pronta para o brinde, agora se dividia entre o choque e a pressa febril de registrar tudo em seus celulares de última geração. O brilho dos flashes não era mais para o álbum de casamento, mas para alimentar os grupos de fofoca mais exclusivos da capital. Bernardo estava desmoronando diante dos meus olhos. O homem que, minutos antes, tripudiava sobre a minha história de vida, agora parecia um animal acuado, o suor empapando o colarinho da camisa de algodão egípcio que eu mesma tinha ajudado a escolher. Dona Beatriz, por sua vez, tentava manter uma dignidade que já tinha escorrido pelo ralo do granito polido. Ela bufava, as narinas estreitas tremendo, enquanto buscava inutilmente o olhar de apoio de seus amigos influentes. Mas o dinheiro é um mestre cruel. No momento em que a falência e a fraude dos Fontoura foram expostas pela voz de uma menina de 13 anos, os aliados sumiram nas sombras das colunas de gesso do salão. Acabou, Bernardo. A voz de Letícia surgiu pequena, mas cortante, vinda de algum lugar atrás de mim. Virei-me e vi minha filha. Ela tinha arrancado o véu, que agora jazia no chão como uma teia de aranha pisoteada. As mãos, que antes tremiam, agora estavam ocupadas em desabotoar as abotoaduras de ouro que ela mesma tinha dado de presente ao noivo. Ela se aproximou dele
e, sem dizer uma única palavra, deixou as joias caírem sobre a mesa do bolo, bem em cima de um dos bonequinhos de porcelana. O barulho do metal batendo na cerâmica foi como um tiro de misericórdia. Letícia, meu amor, isso é um mal-entendido. Bernardo tentou segurá-la, mas a repulsa no rosto da minha filha era tão visceral que ele recuou como se tivesse sido queimado. É coisa dessa garota. Ela mexeu onde não devia. Ela não entende de negócios. São apenas estratégias de proteção patrimonial. Estratégias que envolviam me internar em uma clínica? Letícia interrompeu. Os olhos injetados de lágrimas que não eram mais de tristeza, mas de uma fúria lúcida. Estratégias que chamavam a minha mãe de etiqueta riscada, enquanto vocês planejavam roubar cada centavo que ela suou para ganhar na boutique dela. Saia daqui, Bernardo. Saia agora antes que eu mesma chame a polícia para te escoltar. O caos se instalou de vez. Alguns convidados, os mais próximos de nós, começaram a se retirar em silêncio, enquanto os sócios da construtora Fontoura discutiam aos gritos em um canto, provavelmente calculando o tamanho do prejuízo jurídico que as revelações de Valentina trariam. O mestre de cerimônias, sem saber o que fazer, desligou o sistema de som, deixando apenas o som ambiente do mar e os soluços abafados de Dona Beatriz, que finalmente percebeu que seu império de aparências em Bento Ferreira estava vindo abaixo. Valentina se aproximou de mim e me abraçou pela cintura. Senti o coração dela batendo rápido contra o meu corpo. Eu a apertei com força, sentindo um orgulho que não cabia no peito. Ela não era apenas uma menina inteligente. Ela era a continuação de uma linhagem de mulheres que não se deixavam abater. Fomos embora dali sob os olhares de todos. Saímos do cerimonial em direção ao estacionamento, o vento úmido da noite de Vila Velha bagunçando nossos cabelos e limpando a sensação de sujeira daquele lugar. O trajeto de volta para casa, cruzando a terceira ponte com as luzes de Vitória refletidas na baía, foi feito em um silêncio absoluto. Mas não era um silêncio pesado. Era o silêncio de quem acabou de sobreviver a um naufrágio e finalmente sente a areia sob os pés. As 3 semanas seguintes foram um borrão de advogados, notificações judiciais e uma reviravolta que nem eu poderia imaginar. A história do casamento dos Fontoura tornou-se o assunto principal em todo o Espírito Santo. A boutique em Itapuã, que eu temia sofrer algum boicote pela associação com o escândalo, teve o efeito oposto. Mulheres que eu nunca tinha visto antes batiam à minha porta, não apenas para comprar vestidos, mas para apertar a minha mão e dizer que se sentiam representadas pela nossa coragem. Eu me tornei, da noite para o dia, o símbolo da mãe solteira, que não baixou a cabeça para o patriarcado financeiro da ilha. Enquanto isso, a vida dos Fontoura derretia como sorvete sob o sol de janeiro na Praia do Canto. Com as provas que Valentina extraiu do notebook, que incluíam não apenas o plano contra Letícia, mas também evidências de desvio de verbas públicas em obras estaduais, o Ministério Público abriu uma investigação pesada. A construtora deles teve os bens bloqueados e os nomes de Bernardo e de seu pai estamparam as páginas de Economia e Polícia. Eles, que tanto prezavam pela etiqueta, agora carregavam a marca indelével da corrupção e da covardia. Letícia passou os primeiros dias em uma espécie de luto, mas a juventude e o apoio de Valentina a puxaram de volta para a luz. Ela começou a trabalhar comigo na boutique, usando seu olho clínico para o marketing para expandir nossos negócios. Mas a vingança, a verdadeira e completa vingança, ainda não tinha atingido seu ápice. Ela veio em uma tarde de terça-feira, quando recebi uma visita inesperada na loja. Dona Beatriz entrou na boutique sem o chale de renda, sem as joias de família e sem o brilho de superioridade no olhar. Ela parecia menor, os ombros curvados e o rosto marcado pelas noites mal dormidas. Ela olhou ao redor, vendo a loja cheia de clientes rindo e tomando café, e seus olhos encontraram os meus atrás do balcão de madeira rústica. Ela não veio brigar. Ela veio pedir, Simone. Ela começou, a voz falhando, as mãos segurando uma bolsa que já não combinava com o resto de sua aparência desgastada. O Bernardo, ele foi intimado hoje de manhã.
Os advogados dizem que, se não fizermos um acordo de colaboração e devolvermos parte do que foi questionado, ele pode ser preso preventivamente. Eu preciso que você convença a Letícia a retirar as queixas por danos morais e por tudo o mais. Nós podemos pagar assim que os bens forem liberados. Eu olhei para ela, sentindo uma ponta de pena que foi rapidamente sufocada pela lembrança do seu riso no cerimonial. Lembrei-me dela me chamando de etiqueta riscada, diante de centenas de pessoas. Aproximei-me dela, sentindo o cheiro do meu próprio sucesso. O aroma de tecido novo, café fresco e independência. Sabe, Dona Beatriz, eu disse, mantendo a voz calma para que todas as clientes na loja pudessem ouvir. Eu sempre acreditei que o valor de uma pessoa não está na etiqueta que ela carrega, mas na fibra do tecido de que ela é feita. A senhora tentou me rasgar, mas só conseguiu mostrar que o seu tecido é podre. Minha filha não vai retirar queixa nenhuma. O que Valentina encontrou não foi uma brincadeira de criança. Foi um crime. E é neste mundo de liquidação, que a senhora tanto despreza, a justiça é a única coisa que não entra em promoção. Ela me olhou com um desespero que beirava a humilhação total. A mulher, que comandava os jantares mais caros da ilha, estava ali, mendigando a misericórdia de uma costureira patética. Eu a acompanhei até a porta, onde o sol forte de Vila Velha refletia no asfalto quente. A propósito, eu finalizei, antes de fechar a porta de vidro temperado. O seu vestido de hoje é lindo. Pena que a senhora esqueceu de tirar a etiqueta. Mas não se preocupe, o mundo já riscou o nome da sua família de todos os lugares. Que importam? Ao ver Beatriz se afastar, caminhei de volta para o interior da loja. Letícia e Valentina estavam nos fundos, organizando os novos catálogos. O ciclo estava se fechando, mas eu sentia que o capítulo final dessa história ainda reservava uma surpresa que consolidaria nossa liberdade para sempre. A luz da manhã de uma terça-feira típica de Vila Velha entrava pelas amplas janelas de vidro da minha nova unidade da boutique. Agora, localizada em um ponto estratégico da Praia da Costa, a poucos metros de onde toda aquela humilhação começou, o sol capixaba, já forte às 9 horas, fazia a poeira dourada dançar no ar, iluminando os rolos de tecidos finos, as sedas e os linhos que eu agora importava diretamente. O cheiro de café recém-passado, aquele grão especial das montanhas do Espírito Santo que eu tanto amava, misturava-se ao aroma de loja nova, uma combinação de madeira polida, verniz e tecidos frescos. Enquanto eu organizava as araras, senti uma paz que não experimentava há décadas. O peso de ser a mãe solteira patética tinha sido finalmente substituído pela leveza de ser a mulher que não apenas sobreviveu, mas que prosperou sobre as cinzas de quem tentou queimá-la. Eu parei por um momento diante de um grande espelho de moldura dourada no fundo da loja. Observei meu reflexo com uma atenção que raramente me permitia. Não havia mais vestígios daquela Simone encolhida na mesa do cerimonial. Meus olhos, embora carregassem as marcas do tempo e de muitas noites de trabalho, brilhavam com uma autoridade serena. Eu usava um conjunto de linho cru que eu mesma desenhara. Simples, mas de um corte impecável, que nenhuma etiqueta de luxo dos Fontoura poderia superar. Foi quando ouvi o som da notificação de vídeo no tablet de Valentina, que estava sentada no sofá de veludo da recepção, com as pernas cruzadas e uma expressão de concentração absoluta. "Vovó, mãe, venham ver." Valentina chamou, a voz carregada de uma excitação contida. Acabou de sair no portal de notícias. Letícia saiu do escritório nos fundos, segurando alguns relatórios de vendas. Ela estava diferente. O olhar perdido e a dependência emocional que ela nutria por Bernardo tinham dado lugar a uma postura firme. Ela não era mais a noiva de porcelana. Era a gerente financeira de um negócio que crescia 30% ao mês. Nós nos aproximamos de Valentina e olhamos para a tela. A manchete em letras garrafais dizia: "Escândalo Fontoura. Justiça decreta prisão preventiva de herdeiro e bloqueio total de bens da construtora." Abaixo, uma foto de Bernardo saindo de um prédio comercial em Vitória, tentando esconder o rosto com uma pasta de couro enquanto era conduzido por agentes federais. O vídeo mostrava a confusão.
Repórteres gritavam perguntas sobre o desvio de verbas e a tentativa de fraude contra familiares. Vi a imagem de Dona Beatriz ao fundo, sendo amparada por um advogado, sem a maquiagem impecável de sempre, parecendo uma sombra do que um dia foi. A nata da sociedade, que rira de mim no casamento, agora comentava fervorosamente nas redes sociais, destruindo o que restava do sobrenome Fontoura, com a mesma velocidade com que antes lhes prestavam vassalagem. O sentimento que me invadiu não foi de alegria maligna, mas de uma justiça profunda e silenciosa. O universo, de alguma forma, tinha ajustado as contas. Eles tentaram usar a gente como degrau, não foi, vovó? Valentina comentou, os dedos deslizando pela tela, lendo os comentários que agora nos exaltavam como as heroínas do escândalo. Eles tentaram, querida, eu respondi, passando a mão pelos cabelos dela. Mas esqueceram que algumas etiquetas são feitas de um material que não rasga. O que eles fizeram com a gente foi o combustível para a nossa liberdade. Letícia suspirou, um som longo que parecia carregar para fora de seu corpo os últimos resquícios de culpa ou tristeza por aquele casamento fracassado. Ela abraçou Valentina de lado e depois olhou para mim. Sabe o que é mais engraçado, mãe? Letícia perguntou. Um sorriso genuíno surgindo em seus lábios. Ontem o advogado deles ligou de novo. Estão tentando vender a cobertura na enseada do Suá para pagar os honorários e as multas contratuais. O banco vai levar a leilão por um preço ridículo. Eu arqueei a sobrancelha, já imaginando onde ela queria chegar. A ironia da vida era realmente uma artesã caprichosa. E você acha que seria um bom investimento para a nossa expansão, Letícia? Perguntei, com um tom de voz que misturava diversão e estratégia comercial. Eu acho que seria o lugar perfeito para o nosso novo showroom de alta costura. Ela respondeu com firmeza. Transformar o palácio da arrogância deles no quartel-general do nosso sucesso. Imagina só a cara da Beatriz sabendo que a etiqueta riscada agora é a dona do lugar onde ela pretendia nos esconder. Nós três rimos. Não era a risada histérica e cruel que ouvimos no cerimonial, mas uma risada leve, de quem sabe que o jogo virou por mérito próprio. Naquela tarde, fechamos a loja mais cedo e fomos para Manguinhos, uma vila de pescadores na serra, um lugar que sempre foi o nosso refúgio de paz. Sentamos em um restaurante à beira-mar, com os pés na areia, longe dos brilhos falsos e das porcelanas caras de Vitória. Pedimos uma moqueca, capixaba legítima, feita na panela de barro por mãos que conheciam o valor do trabalho, e brindamos com suco de fruta fresca. O barulho das ondas quebrando suavemente na areia e o cheiro do mar traziam uma sensação de encerramento. Olhei para Valentina, que agora observava os barcos de pesca no horizonte. Ela salvou a nossa dignidade com um microfone e a sua inteligência. Olhei para Letícia, que agora era uma mulher completa, dona de si e do seu futuro. E olhei para minhas próprias mãos, que tanto costuraram, tanto carregaram, e que agora estavam relaxadas sobre a mesa. A vingança não foi ver Bernardo atrás das grades, embora isso fosse necessário. A verdadeira vingança foi o fato de que, enquanto eles se destruíam com sua própria ganância e preconceito, nós construímos um império baseado na verdade e no amor familiar. A sociedade capixaba continuaria falando, os colunistas continuariam escrevendo, mas nada disso importava. Nós não éramos mais definidas pelo que os outros pensavam de nós, mas pelo que sabíamos ser. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu do Espírito Santo com tons de laranja, roxo e dourado, eu soube que aquela história tinha chegado ao seu final perfeito. O casamento que deveria ser o meu fim social foi, na verdade, o nascimento de uma nova linhagem. Saímos do restaurante caminhando pela beira da água, 3 gerações de mulheres que aprenderam que o respeito é a única joia que nunca perde o valor. O passado era agora apenas uma etiqueta velha que tínhamos arrancado para dar lugar a um tecido novo, resistente e infinitamente mais bonito. Estávamos em casa, estávamos livres, e acima de tudo, estávamos inteiras. Fim.